curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. Você vai saber mais sobre os agentes públicos na Constituição. O curso trata de aspectos constitucionais e legais dos concursos públicos, direito de greve, sistema remuneratório de servidores, além de estabilidade, estágio probatório e acumulação de cargos. As aulas são com a professora Fernanda Marinella. Olá, telespectadores! Vamos trabalhar? Nós vamos essa semana ao Saber Direito falar de agentes públicos nos aspectos constitucionais. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar do conceito de agentes públicos e a classificação, como eles se distribuem entre as pessoas que compõem a administração pública. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da acessibilidade e especialmente sobre o concurso público, os aspectos e os seus desdobramentos, como a jurisprudência enfrenta esse assunto hoje. No nosso terceiro encontro, nós vamos falar de greve de servidores e vamos lembrar ainda de estabilidade e estágio probatório. Importante lembrar que no nosso quarto encontro nós vamos falar de sistema remuneratório, como é feito o pagamento para os nossos servidores públicos. E na nossa última aula nós vamos falar de acumulação. Servidor público pode exercer mais de um cargo e receber a sua remuneração? Então, nessa semana, nós vamos analisar os agentes públicos e os seus aspectos constitucionais, elementos importantes para o nosso dia a dia e para toda a sociedade. Bom, mas no nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar falando, então, de conceito e classificação de agentes públicos. Vamos começar lembrando quem é agente público no ordenamento jurídico brasileiro hoje. Vamos lembrar que agente público é o conceito mais amplo, é o mais abrangente que nós encontramos no ordenamento jurídico hoje. Nós falamos, portanto, que agente público é todo aquele que exerce função pública, seja de forma temporária ou de forma permanente, seja com ou sem remuneração. Então, ainda que num único dia, uma única vez, não ganhou nada por isso, se naquele dia ele exerce função pública, ele é, portanto, um agente público. Então é importante compreender esse conceito para entender como nós vamos aplicar a lei de improbidade administrativa para os agentes públicos, como nós vamos aplicar a lei anticorrupção para os nossos agentes públicos e entender como se adota, então, o regime jurídico dos servidores. Então é importante lembrar, agente público é o conceito mais amplo, é o conceito mais abrangente que nós encontramos no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, mas a partir daí é importante que a gente subdivida e analise então a classificação dos nossos agentes de acordo com a pessoa jurídica que ele atua. E vamos começar pensando então, na nossa classificação, nós vamos analisar em primeiro lugar os agentes políticos. Quem será agente político no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, deve estar passando um filminho pela sua cabeça, né? Você pensa que agente político tem alguma ideia? Claro, agente político é aquele que está no comando, aquele que está na chefia de cada um dos poderes. Nós falamos que agente político é aquele que representa a vontade do Estado, é aquele que determina o comando da nação brasileira. Falamos então que agente político é todo aquele que decide, que determina a vontade do Estado. É aquele que está no comando de cada um dos poderes, tá certo? E você deve perguntar, mas agente político, ele ocupa cargo? Com certeza, ele ocupa cargo público. E os direitos desse agente? Os direitos estão previstos na lei ou na Constituição. E a gente diz, portanto, que o agente político ele está sujeito a um regime legal. Regime legal porque os seus direitos estão previstos na lei ou na Constituição. Na maioria dos casos, o agente político ele tem escolha política. Na maioria, ele é escolhido por eleição popular. E nesse caso, o que realmente marca não é a qualidade técnica, muitas vezes, e sim a representatividade. Lembre-se, o agente político ele vai representar a vontade do Estado. Portanto, ele precisa de representatividade. E você deve, então, estar se perguntando quais são os agentes políticos no Brasil hoje. Nós temos, primeiro, o presidente da República. O presidente da República e o seu respectivo vice. São chefes do
Poder Executivo. Nessa lista entram também os governadores e os prefeitos e os seus respectivos vices. Então, lembre-se, chefes do Poder Executivo, eles são agentes políticos. Presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice. Mas, além deles, vamos lembrar ainda dos membros do Poder Legislativo. Portanto, aqui nós vamos listar os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Todos eles são agentes políticos. Também é importante colocar na lista os auxiliares imediatos do Poder Executivo. Aqui nós estamos falando dos ministros de Estado. Ministros de Estado, secretários estaduais e os secretários municipais. Eles são chamados de auxiliares imediatos do Poder Executivo. Então, todos esses são agentes políticos. E aí, magistrado e membro do Ministério Público, será que eles entram nessa lista? E você deve então estar se perguntando, será que magistrado e membro do Ministério Público é agente político? E aí passa o filme, né? Fernanda, você disse que a escolha era política. Você disse que a qualidade técnica não era o critério principal. Mas isso não acontece com o magistrado e membro do Ministério Público. Até porque os magistrados e membros do MP, eles têm escolha por concurso. Eles são selecionados através de concurso público. E como o critério é concurso público, nós vamos lembrar que o critério é meritório. Não tem escolha política. Magistrados e membros do Ministério Público, eles são selecionados por concurso público. O que significa, portanto, dizer escolha técnica, escolha meritória. E aí, será que ele é agente político? Nesse caso, nós vamos encontrar divergência na doutrina. Alguns autores dizem não pode, eu não posso colocar na categoria agente político porque a escolha não é política. Mas, de outro lado, diz a maioria da doutrina, e nesse sentido também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece. Eles não têm escolha política, no entanto, eles representam a vontade do Estado. E como representam a vontade do Estado, eles devem sim ser considerados agentes políticos. Pense assim, ó, nós estamos falando do poder da caneta, né? Se ele pode determinar a vontade do Estado, ele deve estar na lista dos agentes políticos. Então, aqui, magistrados e Ministério Público, membros do Ministério Público, estou falando de promotores e procuradores de justiça, eles são, sim, pela maioria da doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles são considerados agentes políticos, ok? Então, entram nessa lista. A escolha é diferente, é meritória. No entanto, eles entram no conceito pelo poder da decisão, por representar a vontade do Estado. Nessa lista, também há uma segunda discussão no que diz respeito aos agentes diplomáticos. Será que os agentes diplomáticos também são considerados agentes políticos? Nesse caso, é a mesma orientação. Diz também o Supremo Tribunal Federal que, em razão do poder de sua decisão, e aqui também é um reconhecimento na própria carreira, eles são, sim, considerados agentes políticos, tá certo? Então, agente político, lembramos, representantes do Poder Executivo, chefes do Executivo, membros do Poder Legislativo, magistrados, membros do Ministério Público e falamos ainda dos agentes diplomáticos, ok? Olha só, vamos lembrar. Tribunal de Contas, ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Como fica a orientação? Será que eles também são considerados agentes políticos? A orientação que prevalece também na doutrina e jurisprudência é que eles estão na lista e são também considerados agentes políticos. Vejam que a lista é ampla, né? Então, presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, magistrados, membros do MP, agentes diplomáticos e ministros e conselheiros dos tribunais de contas, todos eles estão na lista dos agentes políticos, tá certo? Lembre-se aqui que agente político hoje responde por improbidade administrativa, não é? A orientação da nossa jurisprudência é que eles estão sujeitos à Lei 8429 de 1992. Eles estão sujeitos, portanto, à improbidade administrativa.
Não se esqueça, são titulares de cargo público. O regime é o legal. Os seus direitos, as suas garantias estão previstas na lei ou na Constituição Federal. No caso dos parlamentares, por exemplo, a previsão está lá no Estatuto dos Congressistas, está lá na Constituição Federal, tá certo? Então, cuidado, pode estar na lei ou na Constituição. E aqui vamos lembrar então, agente político está no topo, está no comando da estrutura estatal. Vamos agora espalhar e descer um pouquinho nessa organização da nossa estrutura estatal e vamos lembrar quem é servidor público, quem é empregado público, quem é servidor estatal e vamos arrumar então todos esses conceitos na nossa cabeça. Olha só, vamos começar lembrando quem é o servidor estatal, tá certo? Vamos entender, servidor estatal, ele tem um vínculo permanente. Nós estamos falando de um exercício profissional. Nós estamos falando de uma relação de dependência. Servidor estatal é todo aquele que atua no Estado. Retirou o topo, retirou o comando, nós vamos falar de servidores estatais. Lembre-se que servidor estatal é aquele que atua na administração direta, portanto, União, Estado, Município, Distrito Federal, mas também é aquele que atua na administração indireta. E aqui você vai lembrar das empresas públicas, da sociedade de economia mista. Então, servidor estatal atua no Estado, seja na administração direta ou indireta. Ele tem um vínculo permanente, uma relação de dependência. Mas e aí? Ele é servidor público? Qual é o cuidado que você precisa nesse ponto? Olha só, servidor estatal é o conceito amplo, é o conceito aberto, todo aquele que atua no Estado, seja na administração direta, seja na administração indireta. E aqui nós precisamos subdividir. E vamos começar falando um pouquinho dos servidores públicos agora. Olha só. Servidor público é aquele que atua nas pessoas jurídicas de direito público. Eu sempre digo aos meus alunos que o nome tem que servir para alguma coisa, né? Se ele é o servidor público, é porque ele atua nas pessoas jurídicas de direito público. E você deve perguntar, quais são essas pessoas? De quem nós estamos falando? Olha só. Administração pública de direito público, entes políticos. Aqui falamos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essas são pessoas jurídicas de direito público. Portanto, quem atua na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal, eles são, portanto, servidores públicos. Certinho? Olha só. Também é servidor público aquele que atua lá na administração indireta, mas aqui eu estou falando administração indireta de direito público. Eu estou falando, portanto, das autarquias e estou falando das fundações públicas de direito público. E você deve estar se perguntando, Fernanda, entra nessa lista a empresa pública, a sociedade de economia mista? A resposta é não, porque empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas privadas. Portanto, não é servidor público. Quem atua na empresa pública, quem atua na sociedade de economia mista, não está no conceito de servidor público. Então, o servidor público, ele está na União, nos estados, nos municípios, no Distrito Federal. Ele está também lá na autarquia e ele está ainda na Fundação Pública de Direito Público. Então, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Mas não se esqueça, somente nas pessoas jurídicas de direito público, tá certo? Esse ponto, ele é muito importante. E deve estar passando, então, pela sua cabeça aquela história, né? Ele é titular de cargo, ele é titular de emprego, o regime é o estatutário, o regime é o seletista. Onde estão previstos os seus direitos, se ele é um servidor público? Bom, nesse ponto, nós precisamos entender uma longa história. Olha só,
Servidores públicos, pelo texto original da Constituição de 1988, nós estamos lá em 1988 no texto original, os servidores públicos, eles estavam sujeitos ao chamado regime jurídico único. O que significava dizer, naquela época, só era possível um único regime. Mas o regime era qual? Era o estatutário? Era o seletista? De que regime nós estávamos falando? Será que o servidor público ele estava sujeito ao regime estatutário ou ao regime seletista? Naquele momento, valia um só regime. No Brasil, preferencialmente, neste contexto, se adotava o regime estatutário. E você deve perguntar, mas era obrigatório o regime estatutário? A resposta é não. Nesse momento, o entendimento que valia na sociedade e na administração pública é que o regime estatutário, ele dava mais direitos para o servidor. E como ele dava mais direitos para o servidor ficava mais feliz. E servidor mais feliz é também mais eficiente. Então, neste momento, predominava no Brasil o regime estatutário. Não era obrigatório, tinha que ser um único regime, mas não era obrigatório o regime estatutário. No entanto, predominava o regime estatutário porque a busca era da eficiência no serviço público. Então, o servidor que tem mais direitos é mais feliz e, se é mais feliz, é também mais eficiente. Então, neste contexto, prevalecia no Brasil o regime estatutário, ok? Mas o que aconteceu? 1998. Em 1998, veio a Emenda Constitucional 19. Você já deve ter ouvido falar, é a chamada reforma administrativa. A Emenda Constitucional 19, ela também foi chamada de reforma administrativa. E a Emenda Constitucional 19 modifica, então, o texto constitucional e retira a exigência de regime jurídico único. A partir daí, não há mais obrigatoriedade no que diz respeito ao regime jurídico único. E passa a valer no Brasil o chamado regime múltiplo. E aí, pode misturar tudo? A partir deste momento, há possibilidade de misturar os dois regimes? Na mesma pessoa jurídica, eu posso ter servidores seletistas e eu posso ter servidores estatutários? Exatamente isso. A partir da Emenda Constitucional 19, portanto, a partir de 1998, passa a ser possível no Brasil os dois regimes ao mesmo tempo. O que significava dizer que a pessoa jurídica, quando da criação do cargo ou do emprego, na lei que cria o cargo, na lei que cria o emprego, a pessoa jurídica também definia o seu regime. Assim dizendo, se a lei cria cargo, está criando, portanto, o regime estatutário. Se a lei cria emprego, está criando, portanto, ou definindo, portanto, o regime seletista. E aqui um recorte. Vamos a um parênteses para entender a situação. Vejam só, quando nós falamos de cargos ou empregos, quem cria é a lei, ok? Não posso criar por decreto, não posso criar por um ato administrativo qualquer. Quem cria cargos e empregos é a lei. A lei define o nome, a lei define as atribuições, a lei define o regime jurídico que será adotado. E mais, a lei também vai definir a quantidade de cargos que nós vamos criar, a quantidade de empregos que serão criados. E, portanto, a lei é que vai instituir o regime jurídico a ser adotado. Então, quando o legislador ele cria cargo, ele define, portanto, o regime estatutário. Quando a lei cria emprego, ele está definindo o regime seletista. E aqui a questão é, era livre a escolha? A lei poderia criar ou um ou outro? Bom, inicialmente a ideia era assim, livre a escolha.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando a DI 2310, o Supremo fixou a orientação no sentido de que eu não posso ter uma escolha livre. Preferencialmente para os servidores públicos, será adotado o regime estatutário, diz o Supremo. Eu vou adotar o regime seletista para aquelas situações em que as funções são subalternas, que eu posso substituí-las com facilidade. A grande preocupação é se o trabalho é um trabalho técnico, qualificado, que eu tenho que ter uma pessoa preparada para aquela atividade, eu não posso substituir a qualquer momento, eu não posso trocar com facilidade, portanto, eu não posso dar o regime seletista para essa atividade. Então, o Supremo, julgando a DI 2310, que discutia a situação das agências reguladoras no Brasil, ele orienta, então, que, na verdade, nós vamos preferir o regime estatutário, mas nós podemos adotar também o regime seletista, mas em caráter excepcional, para as atividades subalternas, para aquelas situações que a retirada ou a substituição do servidor não irá comprometer o andamento do serviço público. Então, essa era a orientação naquele momento, naquele contexto. Então, a ideia era, eu tenho um regime múltiplo, eu posso misturar os dois regimes, eu posso ter estatutário e eu posso ter servidores seletistas. No entanto, preferencialmente, ainda fica o regime estatutário. O fato, senhores, é que o Brasil efetivamente misturou os dois regimes. No âmbito estadual e no âmbito municipal, isso efetivamente aconteceu. Então, escolheram cargos ou escolheram empregos, criaram por lei dando regime estatutário ou regime seletista. E a mistura, então, começou a acontecer Brasil afora. Mas o que aconteceu na nossa história? Vejam só. Supremo Tribunal Federal, julgando a DI 2135, analisando a emenda constitucional 19 e a sua constitucionalidade. Observe que nesse ponto, o Supremo analisou especificamente o artigo 39 da emenda 19. E julgando então a ADI 2135, Supremo Tribunal Federal, em sede de cautelar, declara, portanto, a inconstitucionalidade da emenda 19 neste artigo 39. Exatamente o artigo que abolia o regime jurídico único. Vamos então arrumar. Eu tinha no texto original regime único, vem a emenda constitucional 19 de 1998 e institui o regime múltiplo, vem o Supremo Tribunal Federal julgando a ADI 2135 e diz: esta mudança do artigo 39 é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, eu restabeleço a regra original. E vamos ter então novamente no Brasil o regime jurídico único. Então, a partir do julgamento da ADI 2135, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de cautelar, que reconheceu a inconstitucionalidade formal do artigo 39, volta a valer no Brasil, portanto, o regime jurídico único. Aqui é uma preocupação muito grande, porque quando nós falamos de inconstitucionalidade formal, e eu abro um parênteses para essa orientação, a inconstitucionalidade formal, ela diz respeito ao procedimento. Quer dizer que o Congresso Nacional, aprovando uma emenda constitucional, falhou no que diz respeito ao procedimento dessa emenda. E aqui fica uma preocupação, né? Congresso Nacional, que tem como função típica, como função principal, legislar, pode falhar no procedimento? O ideal é que isso não aconteça. Por que eu estou dizendo isso e qual é o ponto crítico desse fato? Nós tínhamos um regime misturado, o que significava dizer que entes políticos criaram cargos e empregos permitido pelo texto constitucional, misturando os dois regimes. O Supremo vem e diz não pode. O regime é único, só é possível um único regime. E agora? E quem já misturou? Isso gera, com certeza, uma grande insegurança jurídica para o nosso país.
Mas, de verdade, o que vai acontecer com esses servidores que estavam, então, lá no regime estatutário ou no regime seletista misturando tudo, nós vamos saber quando for julgado o mérito da ADI 2135. Por enquanto, a mistura aconteceu, mas a partir do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, só é possível ter no ente político um único regime. E aí vem a pergunta: qual é o regime? Qual é o regime que nós temos que adotar? Aqui você vai observar que o regime tem que ser um só. Então, na União, um único regime. No Estado, um só regime. No âmbito municipal, só é permitido um único regime. E você vai dizer, posso escolher o regime seletista? É possível. É possível, sim. O que nós precisamos é um único regime. No âmbito federal, foi adotado o regime estatutário. No entanto, no âmbito estadual e municipal, nós ainda encontramos a escolha do regime seletista, principalmente no âmbito municipal. Alguns municípios Brasil afora ainda adotam, o regime seletista para os nossos servidores públicos. Mas vamos organizar então. Hoje nós só temos um regime. Os entes políticos só podem adotar um único regime. Se criam cargos, dão um regime estatutário, também chamado de regime legal, também chamado de regime jurídico administrativo. Falamos então, servidores públicos, titulares de cargo público, servidores públicos do regime estatutário, também chamado regime legal, ou também chamado de regime jurídico administrativo. Esse é o regime adotado no âmbito federal. Esse é o regime disciplinado pela Lei 8.112 de 90. Que é o chamado regime jurídico administrativo da União, ou então também conhecido como Estatuto dos Servidores Federais. Então, é a chamada Lei 8.112 de 90, é o chamado regime jurídico dos servidores da União. Então, no âmbito federal, o regime é o de cargo, são servidores públicos titulares de cargo público, e coloque na memória, o regime é legal porque os direitos estão previstos na lei. É também chamado de regime jurídico administrativo ou também chamado de regime estatutário. Esse grupo era aqueles que antigamente eles eram chamados de funcionários públicos. Hoje nós não utilizamos mais essa expressão. A legislação hoje fala de servidores públicos titulares de cargo, servidores públicos do regime estatutário, mas eram aqueles chamados antigamente de funcionários públicos, tá certo? Importante organizar isso na memória para não fazer confusão, tá certo? Agora, olha só. Em alguns municípios, o regime único adotado foi o regime seletista. Você vai dizer regime seletista é também chamado de regime contratual. Os direitos estão previstos em um contrato. Os direitos estão previstos em uma avença, em um contrato, em um ato jurídico bilateral. Falamos então de servidor seletista, falamos de servidor do regime contratual. Ele é titular de emprego público. Percebam isso. Ele é um servidor titular de emprego público. Esses são os chamados empregados públicos. Olha só, organizando a memória. Empregado público, ele está na pessoa jurídica de direito público. Empregado público, ele é servidor público, titular de emprego público do regime seletista, do regime contratual. Certinho? Nós vamos organizar isso porque lá na frente não pode fazer confusão, hein? Tem que acompanhar e guardando cada coisinha no seu lugar, não é? Então, cuidado com essa informação, tá certo? Olha só, falamos então servidores públicos, titulares de cargo, servidores públicos, titulares de emprego público. Agora,
Todos esses conceitos estão num livro que eu queria indicar para os senhores. Nós temos um livro que é os Servidores Públicos, é um livro da minha autoria, Servidores Públicos, e ele trata exatamente disso. Servidores públicos, então, os aspectos constitucionais, quais as normas que são aplicadas, então, e aonde eles aparecem, não é? Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa obra, que vai lhe dar todas essas informações com detalhes, tá certo? Olha só, feita essa observação, vamos então continuar nossa caminhada. Falamos de servidores públicos, portanto, servidores estatais que atuam em pessoas públicas. Nós vamos agora falar um pouquinho dos servidores, então, estatais, mas que atuam nas pessoas jurídicas de direito privado. Nós vamos falar um pouquinho agora daqueles chamados servidores públicos que atuam em colaboração. Servidores, desculpem, estatais, corrigindo, servidores estatais. Servidores, então, estatais são aqueles servidores de pessoas jurídicas de direito privado. Agora ele vai atuar lá na administração indireta, ele vai atuar na administração indireta de direito privado, chamado então de servidor de ente governamental de direito privado. Importante, olha só, o servidor de ente governamental de direito privado, ele atua na empresa pública, ele atua na sociedade de economia mista e ele atua na fundação pública de direito privado. Lembre-se, olha o nome. Ele é servidor de ente governamental de direito privado. Então, está lá na administração indireta, mas na administração indireta de direito privado. Empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Aqui um cuidado importante. Eles não são servidores públicos. Vejam só, eu disse servidor estatal, dividi em duas categorias. Servidores públicos, pessoas públicas. Servidores de entes governamentais de direito privado, pessoas privadas. Apesar de não serem servidores públicos, cuidado. Eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Os servidores de entes governamentais de direito privado, eles se equiparam aos servidores públicos em algumas exigências. E você deve perguntar, Fernanda, quando? Olha só, eles se equiparam aos servidores públicos, primeiro, para fins de concurso público. Ele é empregado, ele é titular de emprego. O regime dele é o regime seletista, mas ele está sujeito a concurso público. Ele é, sim, obrigado a prestar concurso público. Que mais? Esses empregados, eles também estão sujeitos ao regime da não acumulação. Importante entender, vale no Brasil, previsto lá no artigo 37, os incisos 16 e 17 da Constituição Federal, vale no Brasil para os nossos agentes públicos o regime da não acumulação. Em regra, não pode acumular. Excepcionalmente, essa acumulação é possível, excepcionalmente. Mas a proibição, ou digo, o regime da não acumulação, também é aplicado para estes empregados. Então, empregado, digo, servidor de ente governamental de direito privado, também está sujeito ao regime da não acumulação. Vale mais. No Brasil, nós temos hoje teto remuneratório. É dizer que ninguém pode ganhar mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? A Constituição estabelece, então, o teto remuneratório. E é dizer, estes empregados estão sujeitos a teto remuneratório? A resposta é sim, eles estão sujeitos a teto remuneratório, salvo, cuidado com a exceção, salvo quando a nossa empresa, quando a nossa pessoa jurídica não receber dinheiro para custeio. Se a empresa pública e sociedade de economia mista não recebe repasse para custeio,
Eu digo repasse para custeio, é repasse para a sua manutenção, para bancar as suas despesas correntes. Se ela não recebe repasse para custeio, não precisa se preocupar com o teto remuneratório. Mas, Fernanda, se esse empregado está numa empresa que recebe repasse para custeio, vai ter que cumprir o teto remuneratório, tá certo? Então, se equipara para concurso público, para regime da não acumulação, para teto remuneratório, salvo quando não receber repasse para custeio, e mais, também se equipara aos nossos servidores públicos quando nós falamos da lei penal. O empregado da empresa pública, da sociedade de economia mista, ele é considerado funcionário público para a lei penal. Observe lá o artigo 327 do Código Penal. Ele é, sim, considerado funcionário público para a lei penal. Além disso, ele está sujeito à improbidade administrativa. Ele está sujeito à Lei 8429 de 1992. Mais ainda, ele também está sujeito aos remédios constitucionais. Como assim? Eu posso ajuizar mandado de segurança em face de um agente, de um servidor de ente governamental de direito privado? Posso. Então, é possível remédios constitucionais em face destes empregados, tá certo? Então, cuidado. Eles não são servidores públicos, mas eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Falamos do concurso público, do regime da não acumulação, falamos ainda do teto remuneratório, da lei penal, da lei de improbidade administrativa e ainda dos remédios constitucionais. Mas nós podemos conferir o nosso estudo? Vamos ver se a gente está sabendo responder? Podemos colocar um quiz agora? Vamos dar uma olhadinha, então, como fica, então, lá na questão, como aparecem os nossos empregados. O quiz, por favor. Olha lá, empregado público é agente estatal, integrante da administração indireta, que se submete ao regime estatutário. O que você me diz? Será que o empregado, ele está na administração indireta e ele está sujeito ao regime estatutário? Cuidado, hein? Ele pode sim estar na administração indireta e com certeza pode estar, mas o regime dele é mesmo o regime estatutário? Olha o nome, ele é empregado. E vamos então julgar o item. Como fica essa resposta? Errada. O regime dele não é o estatutário. O regime dele é o regime seletista. Senhores, lembre-se, ele é titular de emprego. Regime contratual, portanto, regime seletista, tá certo? Resposta errada, portanto, importante conferir. Regime seletista, então, para os nossos empregados. Eles não são servidores públicos, mas eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. No entanto, senhores, vamos lembrar que eles são diferentes dos servidores públicos em outros pontos. E quando isso acontece? Ponto principal, dispensa dos nossos empregados. A dispensa do empregado ou do servidor de ente governamental de direito privado é diferente do servidor público. A regra é, esses empregados, eles não gozam da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Eles não gozam de estabilidade. Portanto, a dispensa deles é uma dispensa imotivada. E assim prevaleceu a orientação do Tribunal Superior do Trabalho. O TST consolida essa orientação na súmula 390. Lembre-se, o empregado, ele não tem estabilidade do artigo 41. E a OJ 247, de orientação jurisprudencial do TST, 247 diz: a dispensa desses empregados, ela é imotivada. Ele não tem estabilidade e, portanto, não precisa justificar. Cuidado! Quando essa OJ foi publicada, a orientação era: não precisa justificar e ponto final.
mas surge uma ressalva. E a orientação jurisprudencial, ela é, portanto, modificada para incluir a ressalva da empresa de Correios e Telégrafos. A ECT, ela é uma empresa pública, mas ela é uma empresa pública que tem um tratamento diferenciado. Por quê? Ela goza da exclusividade do serviço postal. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, julgando a DPF de número 46. A DPF de número 46 reconhece, então, a empresa de Correios e Telégrafos, ela tem exclusividade do serviço postal e, portanto, tem tratamento de fazenda pública. E, nesse ponto, a orientação jurisprudencial, então, se consolida de que, para a ECT, a dispensa tem que ser motivada. Certinho? Agora, olha o cuidado. Esse assunto foi levado à discussão no Supremo Tribunal Federal e foi declarada a repercussão geral desse tema em sede de recurso extraordinário. Estamos falando aqui do recurso extraordinário 589998. O tema da repercussão geral é o tema 131. O que decidiu o Supremo? Supremo Tribunal Federal disse: empregado de empresa pública e sociedade de economia mista realmente não tem estabilidade do artigo 41. Certinho, até aqui ok, não tem estabilidade, mas o Supremo diz: a dispensa tem que ser motivada. Quando? Quando a empresa pública ou sociedade de economia mista forem prestadoras de serviços públicos. Parênteses para um cuidado. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são pessoas que compõem a administração indireta e podem ter duas finalidades. Elas podem ser exploradoras da atividade econômica e, nesse caso, se aproximam mais do regime privado, se aproximam mais das pessoas privadas. Ou podem ser ainda prestadoras de serviços públicos e, nesse caso, se aproximam mais das pessoas públicas. O Supremo disse, então, a dispensa vai ser motivada quando ela for prestadora de serviço público. Mas aqui, uma grande confusão. Muitos embargos foram ajuizados no Supremo Tribunal Federal para dizer: mas espera aí, eu, empresa pública, nem participei desse processo. Vou ser obrigada a motivar sem ter participado da consolidação deste posicionamento? Então, as empresas públicas e sociedades embargaram no Supremo Tribunal Federal dizendo: nós não podemos ser, então, punidas, vinculadas a essa decisão se nós não participamos do processo. E mais, discutiam ainda: se eu tenho que motivar, é dizer, eu tenho que ter processo administrativo para dispensar? Ou é só motivar? E o Supremo, então, que ainda não tinha publicado a tese da repercussão geral do tema 131, publica a tese ressalvando que esta exigência, por enquanto, está só para a empresa de Correios e Telégrafos. E diz, então, elas não têm estabilidade do artigo 41, esses servidores de entes governamentais, eles têm como regra a dispensa imotivada. No entanto, quando for empregado da empresa de Correios e Telégrafos, eu preciso de um ato formal para motivar a decisão. Atentos, eu não preciso, disse o Supremo, de um processo administrativo. Eu preciso de um ato formal que deverá consolidar essa posição. Então, é importante entender a orientação do Supremo, que restringe, portanto, a discussão para a empresa de Correios e Telégrafos, especificamente para a ECT. Nesse ponto, uma questão vale a pena lembrar. O Supremo Tribunal Federal deixa, então, em aberto: e as demais empresas públicas e as demais sociedades de economia mista que prestam serviço público? Senhores, estas demais não foram incluídas nessa tese, e a tese diz, então, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem o dever jurídico de motivar em ato formal a dispensa, a demissão de seus empregados.
Mas para as demais empresas, o assunto fica em uma nova repercussão geral. Aqui nós estamos falando do tema 1022. 1022. E essa repercussão geral ainda está pendente de julgamento de mérito, tá certo? Então, para as demais empresas, a obrigação deverá vir a posteriori, tá bom? Então, cuidado com essa orientação, Supremo Tribunal Federal, então, consolidando esta questão. Agora vejam, nós passamos então servidores públicos e nos servidores públicos, nós servidores estatais, nós dividimos servidores públicos e servidores de entes governamentais de direito privado. Lembramos que servidor público está em pessoa pública, servidor de ente governamental de direito privado, eles estão nas pessoas privadas, tá certo? Se lhe perguntassem um dia assim, Fernanda, qual o regime que dá mais segurança jurídica? Você é o regime seletista, você é do regime estatutário e qual o regime que lhe dá mais segurança? Digo agora, na manutenção dos seus direitos, na manutenção dos seus direitos. A resposta é, assustei aí, ó, cuidado para não cair da cadeira. O regime seletista, hoje, ele dá mais garantia na manutenção dos seus direitos. Eu digo isso porque o regime seletista, ele é contratual, é um ato bilateral, é uma avença. Para ser retirado um direito, vai ter que ser de forma bilateral. Tem que ter consenso do empregador e do empregado. E no regime estatutário, como fica? No regime estatutário, a orientação do Supremo Tribunal Federal é dizer que não há direito adquirido ao regime legal. Ninguém pode impedir o legislador de legislar. O que significa dizer que se ele decide hoje retirar um direito do estatuto, ele pode fazê-lo? Pode. Então, o regime legal hoje, ele traz uma grande preocupação. Isso aconteceu com o teto remuneratório, isso aconteceu com adicional por tempo de serviço, foram direitos retirados ou modificados por lei e não há direito adquirido ao regime legal. É claro que para modificar a Constituição nós temos as restrições, como é o caso das cláusulas pétreas, mas no mais eu posso modificar, como aconteceu no adicional por tempo de serviço, que a regra foi retirada da Lei 8.112 através de uma medida provisória. E o servidor perdeu esse direito. Então, se lhe perguntarem hoje qual é o regime que traz mais garantia na manutenção dos direitos, hoje se escolhe o regime seletista, tá certo? Então, cuidado com esse detalhe. E a gente vai fechando a nossa lista com a última categoria, que são os chamados particulares em colaboração. De quem nós estamos falando? Olha o próprio nome, particular em colaboração. Nós estamos falando de um particular que não perde a qualidade de particular, mas que num dado momento ele vai exercer função pública. Ele vai exercer função pública e é, portanto, agente público. Fernanda, me dê um exemplo, não estou entendendo. Olha lá, particular em colaboração, você pode lembrar dos jurados no tribunal do júri, você pode lembrar dos mesários na eleição. Esses são particulares em colaboração. É um particular que não perde a sua condição de particular, mas que num dado momento ele exerce função pública. Cuidado com essa informação. Alguns particulares, eles são requisitados, eles são convocados para trabalhar. E aí, para os meninos, serviço militar obrigatório é um exemplo. Então, falamos dos jurados, falamos dos mesários, falamos do serviço militar obrigatório, eles estão na categoria de particulares em colaboração. Alguns particulares são voluntários, trabalham por livre e espontânea vontade. E aí você vai lembrar, por exemplo, daqueles que são voluntários nas escolas, amigos da escola. Você vai lembrar daqueles que exercem cargos nos conselhos de classe. Então, por exemplo, presidente de um conselho de classe, ele é um voluntário, não recebe nada, são agentes voluntários
que Eli Lopes Meireles já chamava de agentes honoríficos. Ele atua por livre e espontânea vontade, tá certo? Então, são agentes honoríficos, são agentes voluntários. Nós vamos pensar ainda. Aqueles que prestam serviços nas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, vamos lembrar ainda o caso da locação civil, contrato de serviço público, contrato de serviço por locação. E vamos pensar aqui ainda, aqueles que exercem a chamada delegação de função. O que é isso? Delegação de função é uma hipótese ímpar no nosso texto constitucional que inclui os serviços chamados serviços notariais, previsão do artigo 237 e 237 da Constituição Federal. Serviços notariais, eles são delegados de função. Como é isso? Eles prestam serviço público e a atividade ela é delegada a um particular. Então, cuidado, ele é um particular em colaboração, ele exerce função pública e isso acontece através de concurso público. Nós estamos falando dos cartórios Brasil afora, cartório de notas, de registro, de protesto e assim por diante. Os titulares, eles são agentes públicos particulares em colaboração. Eles exercem os chamados serviços notariais e registrais. Um dos concursos mais disputados Brasil afora, né? Afinal de contas, a remuneração, ela é, considerável, né? Mas cuidado! Nem todo o Brasil tem essa realidade, né? Nós temos cartórios em algumas regiões do país que realmente não têm bons resultados. Então, tome cuidado com essa questão na hora que for prestar o concurso público. Eles são, então, delegados de função e essa é uma hipótese ímpar no nosso texto constitucional. Mas será que, se esse particular causar um dano a alguém, o Estado responde? O que você acha? Uma curiosidade. Se esse particular em colaboração, titular de uma serventia, do serviço notarial, prestou concurso, se ele causa dano a alguém, o Estado pode ser chamado à responsabilidade? A resposta é sim, hein? A nossa jurisprudência diz que o Estado responde pelos danos causados por estes particulares em colaboração. Então, cuidado com essa informação. Ele é agente público, então a responsabilidade é do Estado. Nada impede que a ação de regresso venha depois e que o Estado cobre deste agente a indenização, mas ele está sujeito à responsabilidade sim. Além disso, também é importante lembrar que são particulares em colaboração aqueles que praticam, agentes públicos que praticam atos oficiais. Você deve estar se perguntando, quem é esse? Agente público, particular em colaboração, que pratica atos oficiais. Nós estamos falando aqui de alguns serviços específicos. Nós estamos falando especificamente de serviço de educação e de saúde. Como assim? Educação e saúde são serviços públicos específicos que a nossa Constituição Federal, ela transfere diretamente para o particular. Como assim? Quer dizer, então, Fernanda, que uma universidade privada não tem um contrato com o poder público para prestar o serviço de educação? Não tem. Na verdade, nós estamos falando de serviços que são transferidos, que são descentralizados de forma direta pelo texto constitucional. Então, serviços de saúde e de educação são serviços, então, transferidos diretamente pelo texto constitucional. Então, eles são particulares em colaboração que exercem, portanto, função pública. Posso ajuizar um mandado de segurança em face desse particular? Posso. É possível, sim. Ele é agente público. Certinho? Bom, com isso, nós fechamos, então, o nosso tema de hoje e falamos na nossa aula sobre os agentes públicos. Agente público, todo aquele que exerce função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração,
Subdividimos os nossos agentes e falamos dos agentes políticos, aqueles que estão no comando da vontade estatal, que estão no comando de cada um dos poderes. Passamos adiante e falamos dos servidores estatais, que atuam na administração direta e indireta, e subdividimos, então, em servidores públicos, os que atuam em pessoas públicas e podem ser titulares de cargo ou titulares de emprego. Lembrando que no Brasil vale hoje o regime jurídico único para os nossos entes. E falamos ainda dos servidores de entes governamentais de direito privado, que estão lá na empresa pública, na sociedade de economia mista. E cuidado, eles não são servidores públicos, mas têm regime seletista e são titulares de emprego. E fechamos a nossa discussão de hoje falando dos particulares em colaboração, que são agentes públicos, mas que não perdem a qualidade de particular. Fechamos os trabalhos de hoje, lembrando que no nosso próximo encontro nós vamos falar então da acessibilidade do concurso público no Brasil e os seus desdobramentos. Até a próxima oportunidade. Até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.